Olá pessoal, nessa aula faremos o dimensionamento da estrutura mista. Você quer saber que software pode te ajudar no cálculo de estruturas em BIM? Bom, o SimGenie, ele é um software de cálculo estrutural homologado pela Building Smart como capaz de ler e escrever IFC de forma correta. Vamos para a aula. E para a estrutura mista, tem um detalhe nesse momento, a estrutura mista foi feita, a integração do cálculo dela através de um código desenvolvido aqui no próprio Brasil. E esse código para rodar, ele precisa da integração com o SIA Design Forms. SIA Design Forms é a linguagem de programação ou o aplicativo que a gente usa para programar o SIA e programar qualquer verificação. Esse aplicativo que a gente usou para desenvolver esse código é o mesmo aplicativo que está disponível para usuários e eles podem também desenvolver suas próprias verificações dentro do SIA Design Forms e integrar com o SIA. Só que essa primeira versão do SIA, ela ainda não tem essa integração na nova interface. Mas isso já está programado para ser lançado e em breve isso já vai estar na nova interface também. Por isso, nesse momento, a gente vai migrar da versão da nova interface para a versão da antiga interface para a gente utilizar esse código, né, de vigas mistas que foi desenvolvido aqui no Brasil e lá onde a gente tem a integração com o SIA Design Forms. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar o arquivo, vamos fechar o SIA e aqui embaixo no menu inicial do Windows você vai procurar o SIA 21, SIA Engineer 21 versão Legacy, tá? Então SIA Engineer 21 Legacy, vai clicar. Eu deixei a interface antiga com o padrão bem tradicional dela, tá? Então vamos reabrir o arquivo, treinamento aço, ou treino aço, né? Então aqui a gente está com a interface antiga, eu não vou explorar muito essa interface antiga, a gente vai direto ao ponto, tá? Então uma coisa que a gente pode fazer é tirar a visualização dos carregamentos que está aqui e vir aqui no ícone de camadas, tá? E procurem o ícone na tela, de repente ele está em outra posição, tá? Isso pode variar de acordo com a resolução da tela. E aí eu vou trazer aqui, por exemplo, o contraventamento pode voltar, eu vou fechar, vou dizer sim. A gente vai ver a estrutura menos o painel, vamos ver aqui de lado, vamos marcar só a parte mista. E aí a gente também vai isolar essa parte do restante, nessa interface vai ficar nesse ícone aqui, então clica, sim, e tá aí só a parte mista. E aqui a gente tem a aba de estrutura mista, onde tem as configurações gerais, aqui a gente tem, por exemplo, o coeficiente de fluência, o grau de conexão da viga, e aqui você pode escolher entre minimizar o tamanho da viga, vai para 100, na verdade o grau de interação, né? Então, o número de estudes, minimizar o número de estudes equilibrados ou uma definição do usuário. Então, você tem várias configurações, vou deixar aqui no padrão. Depois você tem os conectores, né, de cisalhamento. Se você vier aqui na aba azul, você vai ter toda uma biblioteca da Caesar, por exemplo. E aqui a gente pode escolher, por exemplo, o 19, né, com altura de 120. Vou dar OK e vai ser utilizado aqui nas nossas estruturas, como é que vai ser soldado através do aço perfilado, né? Números de conectores por fila, aqui a armadura basicamente que vai em cima da estrutura, né? na laje de concreto, como é que você quer que o SIA considere a contraflecha, ele calcula, ou você não quer contraflecha, ou você define de forma absoluta ou relativa, né? Absoluta valor e relativa porcentagem, e aqui o limite da vibração, né? Então você tem todas essas configurações e aí só vim aqui alterar, que eu cancelei, né? Então 19,120 e dá OK. E aí você também tem configurações de grupos de flambagem, novamente a mesma coisa que vocês viram lá no ASP, vocês viram os grupos aqui. Aqui a consideração dos casos de carga, onde que ele está em cada etapa da construção. Bem, também você não tem que se preocupar muito com isso, porque você já fez as combinações com aço, com concreto com cura e sem cura, isso que define. Ou então
Aqui, elemento 1D, né? Dados de viga mista. Isso aqui é para você colocar dados específicos para uma viga, tá? Você quer que uma viga não utilize as configurações gerais. Utilize configurações só para ela. Você vai clicar aqui, clica na viga, dá um ESC. E aí você tem as configurações que você pode aplicar só para essa viga, tá? Então são configurações específicas para essa viga. Aqui da configuração, quer dizer, ele está puxando a informação daqui, mas você pode dizer manualmente. E aí aqui eu poderia, por exemplo, alterar qual é o conector de cisalhamento para essa viga. Bom, feito isso, você vai vir aqui no Design Forms Integrados e aí você vai calcular a sua estrutura, porque aqui eu estou mexendo nela, né? Eu vou recalcular a estrutura para a gente ter os resultados e aparecer a verificação. Então, ó, com a estrutura calculada, você vai ver a verificação, clica nela. Uma observação importante, a instalação desse módulo é feita à parte, a gente vai deixar aqui o link para o vídeo de instalação, então façam a instalação para ter esse módulo ativo aí no seu CEngineer. E ela tem uma forma de trabalhar muito parecida com a do aço. Importante que você escolha aqui a classe cálculo de estrutura mista que a gente fez, né? Lembra que essa classe tem que ter 4 combinações lineares no mínimo, né? Uma combinação de estado limite último na fase de construção e final e uma combinação, ou melhor, 2 combinações, né, de estado limite último, uma na fase de construção e uma final, e 2 combinações de estado limite de serviço, uma na fase de construção e uma final. Então você tem que ter no mínimo essas 4 combinações aí para fazer o código funcionar. Se você pedir para verificar com apenas uma combinação ou um caso de carga, você vai ver que ele vai emitir informações de erro. Ele vai emitir que ele não conseguiu fazer o cálculo. Mas com a combinação correta especificada, aqui a gente tem a verificação unitária, ou fator de utilização, né, que se chama Unit Check. Vamos atualizar. Vamos botar aqui todo mundo, né? E atualizar. Ele vai processar todas as barras. Processou todas as barras estão verdinhas, né? Só tem um pontinho aqui que está vermelho. Então, vamos verificar esse ponto vermelho. E aqui a gente pode vir na saída, se quiser resumida, né? Aí você clica aqui em visualizar. Visualizar por padrão nessa versão aqui, nessa interface, fica embaixo. E aqui a gente tem o resultado do visualizar, né? Aqui para essa viga, ou que é melhor, você vem aqui para a saída completa e manda atualizar e visualizar. Se quiser tirar essa tela, você pode tirar, tá? Clica aqui no X, subiu, e aí você tem o cálculo para esse elemento específico. O que está ocorrendo aqui é um trecho de momento negativo, então está sendo calculado como viga isolada, né? Aquele pedaço, e a gente está estourando aí a viga isolada em 3%. Mas vamos pegar aqui uma viga que não está estourando, né? Então, por exemplo, essa daqui. E vou botar agora atualizar. E a gente tem aí o fator de utilização de 0,52. Vamos clicar em visualizar para ver o relatório completo. Como a gente está no meio da viga, ali é momento positivo e vai ser tratado como viga mista mesmo. E a gente pode correr aqui todo o cálculo da viga mista. E da mesma forma que a gente tem nas tabelas do aço, aqui no final a gente tem a tabela resumo de informações. E aqui na viga mista, como eu disse, ela tem uma verificação de estado de serviço só para ela. Então a gente pode vir aqui, ó, no Unit Check, você tem o Unit Check SLS, que é a verificação de estado limite de serviço. Aqui no caso, a gente está cinza porque a gente está usando muito pouco, está dando basicamente, deixa eu inverter aqui para ficar mais fácil ver, 0,03, né? Se a gente botar aqui para tudo, você vai ver aí todos os resultados. Mais 0,06 para o máximo. Bom, na viga mista a gente tem mais resultados aqui, então a gente pode ter o número de conector, o espaçamento dos conectores, número de conectores, a deformada máxima, a máxima relativa, a contraflecha, a frequência natural e quais os perfis estão sendo utilizados. Então você tem todos esses resultados aqui. Claro que você encontra todos eles também no relatório completo, né? Mas você tem tudo isso daqui já especificado, né? E você pode ver na tela do próprio CIA aqui diretamente. E o sistema de otimização funciona igual também ao sistema de otimização do aço.
Então a gente pode vir aqui, filtro, seção transversal. A seção transversal aqui para as vigas principais é essa daqui. Vou mandar com tudo, né, atualizar. A verificação aqui em Unity Check. Então aqui ele está mostrando que está estourando um pouquinho. Se quiser otimizar, mesmo esquema, Auto Design. E aqui no Auto Design você pode mandar procurar o ótimo, ele vai te fornecer uma outra seção. Eu vou cancelar, não vou trocar essa seção. Ou se eu for para vigas secundárias que estão aqui, né? Ele vai otimizar tanto quando está estourando quando está sobrando, tá? Então, se eu mandar atualizar aqui, a gente tem 0,76 de máximo, né? Posso vir aqui no Auto Design e aí eu posso mandar ele procurar um ótimo, algum valor que esteja mais próximo de 1. Então, ele correu a biblioteca, me deu um novo perfil, um perfil menor. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar OK, recalcular a estrutura, como eu informei lá no cálculo do aço, né? Recalcula a estrutura, vê qual é o valor novo que ocorre aqui no Unity Check, deve dar próximo de 1, né? Então você está otimizando a sua estrutura, tornando ela mais econômica. Então você verifica a parte de estado limite último, tá? Essa verificação aqui do Auto Design é sempre relativa ao estado limite último. Então você recalcula a estrutura, vê se o estado limite último ficou dentro do que você queria nessa margem e depois verifica o estado limite de serviço também para ver se ficou tudo ok, tá? Lembrando, então, novamente, Auto Design é basicamente para estado limite último. Estado limite de serviço você vai verificar depois que fizer o próximo cálculo. Então você tem essa opção aqui também de otimização da estrutura, né? Buscando um valor, uma seção mais econômica ainda do que você aplicou. Então eu não vou trocar a seção, vou deixar do jeito que a gente modelou. E assim a gente finaliza essa parte da estrutura mista. Então é isso daí. E vamos dar continuidade à nossa estrutura, voltando para a nova interface do SIA, né? Na próxima aula falaremos sobre BIM e a geração do modelo estrutural. Então vejo vocês todos lá.